Gosto muito do que estás a ouvir. A propósito, desculpa lá estar a interromper, mas já és cliente Iberdrola? Como não? Então tens de ouvir antes isto. Quem fica na Iberdrola ganha mais. Descontos, vantagens, ofertas e só por aderir ganha 100 euros. Se a poupança e a energia verde também são música para os teus ouvidos, liga 800 500 500. Iberdrola. 3 horas. As notícias com Beatriz Félix. Boa noite, vamos às notícias na Rádio Observador. Há mais uma baixa nos meios de socorro do INEM. O helicóptero de Lolés está inoperacional devido a uma avaria. O aparelho operado pela Gulfmed está parado desde a passada quinta-feira, então o que confirma a empresa à CNN Portugal. Segundo o INEM, trata-se de uma aeronave recente e por isso diz que o fabricante é o único responsável pela intervenção e reparação que vão ser necessárias. O Instituto Nacional de Emergência Médica garante que está a acompanhar a situação e que exigiu ao operador a adoção imediata de todas as medidas necessárias para assegurar o restabelecimento da operacionalidade no mais curto espaço de tempo, mesmo que ainda sem qualquer tipo de previsão. Ainda assim, o INEM garante também que vai aplicar à empresa operadora, a Gulfmed, penalidades previstas no contrato referentes à indisponibilidade dos aparelhos e que podem atingir os 180 mil euros por dia. Da saúde, passamos à política. Luís Montenegro quer que o salário mínimo chegue aos 1.600 euros. Uma revisão em alta por parte do Primeiro-Ministro, um dia depois de ter falado em valores mais baixos. Foi no encerramento do 10º Congresso Nacional dos Autarcas Sociais-Democratas no Porto que Luís Montenegro diz que pretende um salário médio de 3 mil euros em Portugal. O Primeiro-Ministro sublinha também a ambição no crescimento económico com uma subida bem acima dos 2%. São os desejos de Luís Montenegro manifestados durante o discurso do fecho do Congresso Nacional dos Autarcas Sociais-Democratas. À saída, o Primeiro-Ministro não prestou declarações aos jornalistas. E o Secretário-Geral do PS diz que as mudanças à lei laboral propostas pelo Governo ofendem os jovens e as mulheres portuguesas. José Luís Carneiro vai ainda mais longe nas críticas ao Executivo e aponta também as falhas para as populações mais vulneráveis. O Secretário-Geral do Partido Socialista diz que o modelo do Governo não é o correto para milhares de famílias em Portugal e daí a crítica de que é uma ofensa para quem trabalha. As medidas laborais apresentadas pelo Governo, volto a repetir, contrariamente ao que disse o líder parlamentar, sem que tivesse estado no programa eleitoral nas últimas eleições legislativas, são medidas que ofendem os jovens trabalhadores, que ofendem as mulheres trabalhadoras, que ofendem as populações mais vulneráveis e que também ofendem as famílias. São as críticas de José Luís Carneiro à margem de uma reunião do Secretariado Nacional do PS. PS que insiste nas farpas ao pacote de alterações à lei laboral apresentado pelo Governo, que tem estado em discussão e que levou à convocação de uma greve geral para o dia 11 de dezembro. Críticas também por parte do PCP. Paulo Raimundo acusa Luís Montenegro de gozar com quem trabalha. Durante um jantar com militantes em Braga, o líder comunista aponta ainda o descaramento e hipocrisia de Montenegro relativamente à vontade de aumentar salários. Considera que falar no aumento do salário mínimo nacional para 1.500 ou 1.600 euros a reboque da alteração da lei é uma afronta, um desrespeito e também uma razão acrescida para o combate ao pacote laboral, um pacote que, diz Paulo Raimundo, vai generalizar a precariedade para todos os trabalhadores. E André Ventura diz que se fosse o Chega a governar, não haveria greve geral na próxima semana. O presidente do partido assegura que um executivo liderado pelo Chega teria sido capaz de encontrar entendimentos. André Ventura acusa o governo de desrespeitar quem trabalha. Foi no entroncamento que
que o líder do partido criticou também a proposta de lei do trabalho e diz que falta atenção às condições dos portugueses. É hora de começarmos a proteger quem trabalha. Eu vou-lhe dar um exemplo. A questão do trabalho por turnos, do trabalho extraordinário e dos despedimentos. Nós devemos ter uma lei do trabalho que promova o investimento, a modernização, mas não devemos ter uma lei do trabalho que tire direitos a quem trabalha por turnos. Pelo contrário, deve valorizar quem trabalha por turnos, deve valorizar quem trabalha de forma extraordinária, em trabalho extraordinário. E não devemos ter uma lei laboral que seja um bar aberto de despedimentos. Foram palavras de André Ventura no entroncamento num registro captado pela SIC Notícias. Ainda à margem desta intervenção sobre questões laborais, o Presidente do Chega apontou ainda falhas na gestão das fronteiras e dos aeroportos. Falamos ainda do debate presidencial desta noite. António José Seguro defende que há uma maior necessidade de transparência sobre o trabalho da Procuradoria-Geral da República. Já Catarina Martins atira fragilidades a Amadeu Guerra. O trabalho da PGR foi um dos destaques do frente a frente entre os dois candidatos. António José Seguro recorda o caso de demissão de António Costa do cargo de Primeiro-Ministro devido a uma investigação da Procuradoria-Geral da República. O candidato apoiado pelo PS diz que são necessárias mais explicações por parte da Procuradoria. Temos uma justiça fragilizada. Eu não queria focar no procurador, quero focar na justiça, porque a justiça tem que ser rápida, tem que se aplicar a todos. Não pode ficar a ideia de que há uma justiça para ricos e uma justiça para pobres, mas verdadeiramente ela, quando toma a iniciativa de fazer uma investigação, depois também tem que ser célere para dar respostas e para que haja uma paz entre aquilo que é a confiança que deve existir dos portugueses em relação às instituições de justiça. Já a Catarina Martins apontou falhas na comunicação e nas ações do Procurador-Geral da República. A candidata apoiada pelo Bloco de Esquerda admite que esperava mais decoro por parte de Amadeu Guerra. Confesso que achava importante que o Procurador-Geral da República, e isso uma Presidente da República deve fazer imediatamente, comece a ter uma outra ação face ao que está a acontecer. E eu lembro que há afirmações que um Procurador-Geral da República não pode fazer. O Procurador-Geral da República não pode dizer que vai dar uma prenda de Natal a um Primeiro-Ministro, não pode culpar jornalistas por uma fuga de segredo de justiça, não pode perseguir os jornalistas por isso, enfim, e tem que dar explicações ao país. Catarina Martins no frente a frente com António José Seguro, na SIC. A presença de Portugal na NATO também esteve em cima da mesa. António José Seguro diz que vai ser leal à necessidade de garantir a segurança, caso seja eleito, e por isso defende Portugal na NATO. Já Catarina Martins insiste que Portugal não deve fazer parte da organização e diz também que quem manda na NATO é Donald Trump, lembrando que o líder norte-americano tem tido posições contra os interesses europeus. Catarina Martins e António José Seguro foram os protagonistas do debate presidencial desta noite na SIC. Este domingo há novo duelo no frente a frente, João Coutinho Figueiredo e Luís Marcos Mendes, um debate às 9 da noite, transmitido na TVI. Na atualidade internacional, o presidente da Turquia pediu a Nicolás Maduro para manter o diálogo com os Estados Unidos, isto numa altura em que o presidente norte-americano dá sinais contraditórios sobre possíveis ataques à Venezuela. Erdogan destaca a importância de manter abertos os canais de diálogo entre estes países. O presidente turco, citado pela AFP, acredita também no acalmar da tensão entre Estados Unidos e Venezuela. Desde setembro, que os Estados Unidos mantêm um destacamento naval e aéreo em águas das Caraíbas, próximas da Venezuela. As tropas norte-americanas estão em estado de prontidão, com o pretexto de combater o tráfico de droga. Donald Trump também já chegou a admitir ataques terrestres no território venezuelano. Perante esta situação, as Forças Armadas da Venezuela dizem estar prontas para defender o país contra possíveis agressões, uma garantia que foi dada pelo ministro venezuelano da Defesa. Diz por isso que as Forças Armadas venezuelanas estão mais do que preparadas para defender o país de eventuais agressões de Washington, que acusa de estar a tentar provocar uma mudança forçada de regime. E em Gaza, o Hamas disse estar pronto para entregar as armas desde que as forças de Israel se retirem do terreno. Ainda assim, o grupo extremista deixa claro que apenas o fará se for para entregar as armas a uma autoridade palestiniana que governe a faixa de Gaza, e sublinha também que a entrega destas armas precisa de uma retirada total de Israel. A informação é dada à AFP por um dos líderes do Hamas.
que assegura que o grupo apenas está armado para se defender da ocupação e agressão israelita. O grupo lembra ainda que está a favor da entrada de forças da ONU como forças de separação entre a faixa de Gaza e Israel, mas mesmo assim deixam a ressalva de que é preciso respeitar o cessar-fogo. É assim que fechamos este noticiário das 3 da manhã. A informação fica por aqui. Regressa daqui a pouco às 3h30 com a síntese de notícias. Gosto muito do que estás a ouvir. A propósito, desculpa lá estar a interromper, mas já és cliente Iberdrola? Como não? Então tens de ouvir antes isto. Quem fica na Iberdrola ganha mais. Descontos, vantagens, ofertas e só por aderir ganha 100 euros. Se a poupança e a energia verde também são música para os teus ouvidos, liga 800 500 500. Iberdrola.